Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Quarta aula da Semana do Educador Parental. Anne, Sara, Camila, Marilane, Andréia. Vamos lá, gente. Quarta aula. Amanhã a gente termina a Semana do Educador Parental. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que é a alimentação, né? A importância da alimentação. A importância da alimentação como ritmo biológico. A Livinha está entrando. Ei, Juju! Oi! Olá! Tá ótimo, tô te achando ótimo aí. Que bom, Sinal bom, não? que bom. Tá? Tomara. Estamos aqui caminhando. Quarta aula dessa semana tão bacana, né? A gente termina amanhã a quinta aula da Semana do Educador Parental. Falamos já sobre apego, sobre sono, sobre disciplina positiva, hoje sobre alimentação, né? De novo, um tema que aparece muito para o educador parental, né? É uma outra necessidade, é um outro ritmo biológico que às vezes se torna um desafio, né? Então, eu e Livinha Exatamente. vamos falar um pouquinho aqui da visão da nossa escola. Começar, né, Ju? Fala, não, vocês estão me escutando bem? Su. Como é que a gente sempre, né, quando a gente vai ver as perguntas, inclusive as perguntas se colocam lá pra gente no grupo, quando a gente está em atendimento, como a gente sempre quer saber o que fazer, como fazer para os nossos filhos comerem melhor, né, Ju? E aí, gente, eu quero que a gente comece hoje essa live, essa aula, entendendo que aqui a gente vai aprender o desejo em fazê-los comer a qualquer preço. O impacto, né, Ju? Em vez de a gente aprender o que fazer, é o impacto daquilo que a gente faz quando os obriga a comer, quando a gente entende que a nossa parentalidade é mensurada pelaquilo que ele come, né? Quando a gente começa a se sentir frustrado em tantos outros locais ali da nossa parentalidade, e ali eu comando, e ali eu obrigo, ali eu manipulo, porque aquela conclusão do prato, para mim, começa a materializar um bom resultado de alguma coisa, né, Ju? A sensação Olha de isso que a gente controle, acaba. né? Tá, eu vou falar um pouquinho, gente, vou falar desse começo aí, a gente entende que a criança tem ritmos biológicos, né? E a gente muitas vezes quer controlar esses ritmos biológicos. E esses ritmos biológicos são fundamentais na estruturação ali da autoestima, né? Aquela autoestima que eles já nascem com, a gente já falou disso aqui, né? E que existem alguns ritmos biológicos que são o sono, a alimentação, a motricidade e as excreções, né? Que é o controle dos esfíncteres, que, que se a gente para pensar, é do poder da criança, né? Então, teoricamente, a criança se comunica muito através desses ritmos biológicos. Elas alteram, às vezes, o comportamento nesses ritmos biológicos para mostrar que alguma coisa ali não vai bem. E a gente tem um histórico que é ali que começa desde a gestação da alimentação. Então eu começo a nutrir o meu bebê desde que eu estou gestando. Então eu começo já a perceber como é a minha história, né, de alimentar, né? Eu trago ali uma história de vida da alimentação. Nós todos aprendemos muito sobre essa questão do controle, né? E a gente acha que o alimento está sempre relacionado ao afeto. A maioria de nós aprendeu assim, né? Então é a importância de se alimentar, a importância de comer tudo, né? O que as mães fazem para que as crianças comam de tudo. Vamos ver se agora vai dar certo, gente. Então, às vezes, a criança nos faz um chamado ali quando ela altera um dos ritmos biológicos dela. Então, eu estava falando que inicialmente, ali na gestação, então aquela mãe que já escolhe os alimentos, que já sente que está nutrindo aquele feto, e depois, quando esse bebê nasce, a amamentação. Então, como é importante a amamentação?
Não a amamentação como um checklist de maternidade perfeita, mas a amamentação como uma possibilidade de conexão com aquele bebê. Quando eu encaro a amamentação como uma possibilidade de conexão com aquele bebê e entendo que não é só através do peito que essa conexão é estabelecida, e eu entendo que a mãe que amamenta, a mãe que dá mamadeira, a mãe que às vezes está com um bebê na UTI que está usando sonda, ela está fazendo conexão com esse bebê, né? Alimentando ele, nutrindo aquele bebê. E aí a gente pensar nesse alimento não só como fonte de nutrição, mas como fonte de afeto. O alimento é culturalmente para nós uma fonte de afeto. E a gente muitas vezes muito aficionado e muito pensando nessa questão do checklist da maternidade perfeita, a gente se desconecta dos nossos bebês. Então, a nossa história alimentar começa ali, dentro do útero das nossas mães, né? O bebê está ali dentro do útero sendo nutrido, e às vezes tem mães a gente já tira muito da história ali daquela gestação, né? Uma mãe que não alimentou bem, uma mãe que não teve cuidado com isso, e a gente já começa a acender alguns sinais, né? E aí na amamentação também a importância que a sociedade dá para essa amamentação, esquecendo que naquela mulher existe uma história de vida. Naquela mulher que vai amamentar existe uma história de vida. O que a gente fala muito é que a mulher, quando ela está grávida, ela se sente onipotente, e quando ela tem o bebê e está no puerpério, ela se sente impotente. Tem a potência do parto e a impotência ali na hora da amamentação. Ela se vê sozinha, com medo, com muitas cobranças, com muitas redes em volta, redes predadoras e redes também de apoio, mas mais redes predadoras. E as pessoas opinam muito sem olhar para aquela mulher. Né? Aquela mulher que precisa tanto daquele oxigênio, da rede de apoio, se vê completamente sozinha, sem ar. Eu preciso amamentar, eu sonhei com a amamentação. A gente tem muitos estudos sobre a amamentação, muitos, da importância do leite materno, de como o leite materno é maravilhoso, de como o leite materno promove vínculo, como o leite materno é o melhor alimento nutricional. As mulheres têm conhecimento sobre isso, né? As pesquisas mostram que a maioria das mulheres tem conhecimento absoluto sobre isso, e aí vem pesquisas que mostram que a minoria das mulheres amamentam, né? A gente tem uma porcentagem muito pequena de mulheres que conseguem amamentar exclusivamente. Então, aonde está esse não encaixe, né? A gente vê que a gente valorizando demais o ato de amamentar, a gente não pensa num binômio mãe-filho. A gente esquece da díade mãe-filho. Para ser prazerosa, para ser boa aquela amamentação, eu preciso estar inteira ali para aquele bebê, e aquele bebê está correspondendo, né? E eu preciso dessa rede de apoio justamente para me apoiar nessa hora, né? Porque muitas pessoas... Deixa eu ver se agora eu consigo pôr a Lívia aqui. Não, não é. Gente, eu vou caminhando aqui. Eu acho que Lívia não vai conseguir entrar. Mas vamos lá. Então, a gente tem que pensar na importância de que a história ali daquela mãe vai influenciar na forma como ela dá o alimento, na forma que ela enxerga ali a amamentação. Às vezes a amamentação era mais uma coisa que ela queria tanto fazer, mas que se vê impossibilitada. Então o educador parental, ele precisa enxergar toda a história que tem por trás dali, né? Então, a maioria dos profissionais acaba julgando aquela mãe, né? Julga, fala que tem que amamentar a qualquer custo, esquece que o mais importante é que eu promova essa conexão. Então, a maioria das vezes, o que a gente percebe é uma frustração que atrapalha demais aquela conexão, porque o principal para aquela mulher estar em amamentar, parece que eu só vou conseguir provar que sou boa mãe se eu amamentar exclusivo, e aí começa
começa a haver essa desconexão. Vamos ver se a Lívia consegue entrar aqui no dela. Vou chegar nesse ponto, tá, gente? Olá! Te escutando, Ju, continua. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se entrou no 8 horas aí, né? Entrei Vamos como ver. 8 horas. Então, às vezes, começa a se desconectar nesse momento de valorizar mais esse checklist da amamentação do que priorizar aquele relacionamento que começa naquele momento, né? O relacionamento começa dentro do útero, mas aquele relacionamento que quando a gente tá de cara com o nosso bebê, é diferente. Começa, às vezes, esse rompimento na sala de parto, né, Lívia? Quando o profissional que está ali prioriza colocar aquele bebê no peito e esquece do poder que o olhar tem lá na sala de parto. Porque, normalmente, se todas nós aqui, mães, vamos lembrar do momento que aquele bebê vem e o profissional coloca no peito, o bebê, às vezes, trava a boca e arregala o olho, né? Exatamente. Ele trava a boquinha e olha, e tá procurando a gente. Porque só depois do contato do olhar e de escutar a voz daquela mãe, eu abro a minha boca e relaxo para poder amamentar. Então, a primeira conexão não é ali pelo aleitamento materno, não é pelo alimento, né? É pelo olhar, pela voz, pelo toque, né? E por que isso é super valorizado, né, Ju? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Por que isso é super valorizado, gente? Porque a gente tem aí uma teoria freudiana, né, Ju, que sustenta o amor interesseiro como o nosso primeiro ponto de contato e vínculo. Então, através de estudos mesmos, né, e dessa teoria, teorizou, né, através dessa teoria, a nossa sociedade, né, os obstetras mais ligados nesse contexto, né, de um parto humanizado, a gente fala de um parto fisiológico, então começaram a promover esse aleitamento, muito baseado nesse lugar. Mas a gente já tem agora inúmeros estudos, a gente tem hoje o Michel Odan como referência, né, Ju? Mas inúmeros estudos da neurociência já com todo o foco nisso, os estudiosos que vão desconstruindo essas teorias, essa da psicanálise principalmente, onde ele trazem Bowlby, né, já com seus inúmeros estudos, é importante a nossa conexão com o contato visual, toque, como o bebê humano precisa desse toque, desse contato, antes de tudo. Né? E o Michel Odan até começa a falar dos problemas deste não contato nos primeiros minutos de vida com o nosso olhar. Né? Então, a gente entender que a gente tem que começar a sair um pouco desse automático, né, Ju? E tudo que a gente for ver, estudar e aprofundar a importância do contato aí, em primeiro lugar, do que o aleitamento. Né? Não que o aleitamento não seja importante, a Ju já está falando aí, mas não é o principal. Sim, mostrando que você pode, né? A mulher pode estar muito bem conectada em fusão emocional com esse bebê, como a mamadeira, por exemplo, né? Ela pode promover, porque ela vai estar olhando, ela vai estar sentindo, ela pode amamentar, mesmo não sendo no seio. Então a gente fala que a mulher tem essa possibilidade, porque na verdade não depende do veículo, né? Do que está dando aquele leite. Depende do olhar e do contato. Então, isso é o mais importante. E a gente entende muito que, às vezes, o rompimento começa nessa cobrança dessa mulher, né? Ela cobrando dela mesma e a rede ao lado também cobrando. Então, a gente começa a ver uma ruptura. Aquele bebezinho, a gente fala que o ideal seria livre demanda. A gente percebe que também pode acontecer uma ruptura aí, na livre demanda, porque quando eu falo livre demanda no peito, eu já sei e eu já oriento, o bebê chorou, eu vou colocar no peito. E é isso que no primeiro trimestre deveria acontecer. O que acontece quando eu dou a mamadeira? Essa mãe já pensa de 3 em 3 horas. Ela não acha que a mamadeira também pode ser em livre demanda. Né? Então, quando a mãe não tem possibilidade, pela história de vida, pelo não conseguir mesmo amamentar, por opção, por escolha, o que seja, ela consegue se promover e manter aquela autoestima daquele bebê, atendendo as necessidades dele, atendendo e percebendo, observando quando ele está saciado, quando ele está com fome, mesmo com a mamadeira. Né?
E aqui, Ju, estou vendo aqui algumas perguntas ou algumas falas aqui, né? Ai, mas é isso mesmo. Ai, mas meu parto foi lindo. Ai, que bom que com o segundo filho eu não precisei de apoio porque estava sozinha para amamentação. E novamente a gente buscando aqui, gente, padrões para eu comprovar meu vínculo e o meu maternar com meu filho. E o que eu e a Ajuda estamos querendo trazer aqui para vocês é esse olhar muito mais profundo para o maternar, né, para a parentalidade, que é eu entender o quanto eu observo, conheço e me aprofundo cada vez mais na relação com meu filho, nessa intimidade emocional com meu filho. Porque eu posso ser uma mãe aidética, que eu não posso aumentar, e por isso eu não vou ter contato com ele, eu não vou construir uma relação de vínculo, uma relação de intimidade emocional, que é o que nutre verdadeiramente meu filho. Né? Então, aqui a gente trouxe um extremo, mas para a gente começar a pensar um pouquinho além, sair dessa caixa, porque se as famílias dependessem hoje, que a gente sabe que também vem de uma minoria, mas quem está aqui assistindo conosco, a gente sabe que acaba que a gente vai, são pessoas privilegiadas que estão aqui em sua maioria, sim, sabiam da importância do amamentar, sim, sabiam da importância de um parto natural, um parto fisiológico, enfim, humanizado, sabiam disso tudo, mas quando foram vivenciar aquilo, ou foi muito natural, mas acabou se desorganizando emocionalmente e hoje a criança tem outros desafios, ou não conseguiu amamentar, ou aquele parto não aconteceu. E a gente quer que vocês comecem a olhar para este lugar de descontrole, né? Então, não é jogar na cena e eu consegui aumentar, o outro não, eu vou conseguir, eu quero, que a Ju falou da onipotência aí, né, Ju? Da gravidez. A gente está falando do lugar de descobrir as nossas falhas, as nossas frustrações no primeiro minuto do nascimento do nosso filho. Né? E por mais que ele tenha ido direto para o meu seio, que meu parto tenha acontecido em 15 minutos, ele escorregou, maternar é muito além disso. Isso é uma porta da natureza, né? Nos possibilitando, nos permitindo, né, tocar esse feminino que está tão apagado pela sociedade patriarcal. Mas isso não é tudo, senão estaríamos muito bem, obrigada, a maioria de nós. Então, eu quero que vocês nos escutem aqui, abram, né, os ouvidos, né, esvaziem a xícara um pouquinho para escutar o que eu e o Ju estamos trazendo aqui. A gente está falando de alimentação, sim, nós vamos falar de introdução alimentar, do comportamento em relação à alimentação, de uma criança que deixa de comer, uma criança que só come alguma coisa, uma criança que come demais. Só que a gente vai falar isso através de um outro lugar, e é isso que a gente quer que vocês nos ouçam aqui, né, Juju? Então, sim. Assim, vamos focar, porque é tão lindo que a gente vai trazer, tão profundo, e vai tão além disso que a gente vai ter o nosso despertar. Simbora, Juju. E a importância, né, da gente pensar aí nessa alimentação, porque o bebê nasce, a gente já tem muitas expectativas, né? Uma das expectativas é essa da amamentação e de que a introdução alimentar meu filho vai aceitar de tudo e que ele vai comer de tudo. Então, quando a gente está cheio de expectativas, a gente sofre frustrações a todo momento, porque a vida vem mostrar que não é assim, né? Que não temos controle sobre isso. E quando a gente impõe nosso controle sobre isso, a gente está rompendo a integridade daquela criança, porque a criança luta pela integridade dela o tempo todo, né? Porque mesmo quando o bebê trava a boca para mamar, você tenta um pouquinho mais, vai fazendo assim na bochechinha dele, né? Acorda, tem a famosa mamada dos sonhos, né? Eu nunca perguntei para a Lívia o que ela fala da mamada dos sonhos, mas essa mamada dos sonhos eu fico imaginando, gente, vamos colocar no lugar desse bebê que está lá dormindo com sono tão tranquilo, mas troca um negócio na boca dele, com ele dormindo. Uns vão com reflexo de sucção, encher o estômago ali, né? Mamar. Reflexo total, né? Não por necessidade. Sim, não por necessidade. Todas as vezes que meu bebê estiver mamando para atender a minha necessidade, porque aí eu faço a mamada dos sonhos para que ele durma a noite inteira e eu descanse, eu estou rompendo a integridade dele. Quando está confortável para mim, está desconfortável para alguém, né? Então está confortável para mim essa mamada dos sonhos, está desconfortável para o meu filho, porque o que a criança tem poder quando ela nasce, né? Então, os dois reflexos de choro e de sucção, mas ela tem poder sobre o sono e a fome, né? E a gente vai ali dar mamadeira a hora que a gente quer,
a gente tira a mamadeira quando a gente quer, o volume a gente determina, de quantas em quantas horas a gente determina, e a gente acaba levando isso para a introdução alimentar e não observa aquela criança. Qual é o sinal de saciedade? Qual é o sinal de fome? Como é o choro dele? O que ele está pedindo agora? A partir de 3 meses, às vezes a criança tem esse reflexo de sucção, mas ele se satisfaz e se organiza com o dedinho. Aí eu não preciso colocar o peito na boca dele o tempo todo, né? Eu posso esperar e observar. Será que é fome? Será que ele está precisando se organizar ali com um paninho, com um dedinho? Então, todos esses sinais que a gente deixa de observar porque a gente não aprendeu que seria assim esse relacionamento e que a gente é tão difícil para a gente ir para esse lugar de aprendizado, né, na maternidade, a gente invade aquela criança o tempo todo. E essa criança, com essa integridade rompida, ela começa a se desconectar dela mesma. E aí ela começa a me chamar para mostrar. E começa a me chamar para esse relacionamento de várias formas, né? E aí vem depois a introdução alimentar, que é tão importante também, essa observação. Você quer falar um pouco da introdução alimentar, Livinha? Depois eu completo? Juju. Só para aproveitar aqui, sobre a questão da integridade que a Ju está falando, gente, sem de novo a gente colocar, então, chupeta invadir integridade, então, gente, não é sobre isso que a Ju está falando. Quando a gente fala de invadir integridade, independente se é com a chupeta, se é com a mamadeira ou se é com o meu seio, é eu definir, né? A todo momento que meu bebê chora, eu defino o que é fome, eu o calo com o meu seio. Ou eu calo com a mamadeira e assim mesmo eu determino de quanto em quanto tempo eu ofereço a mamadeira ou aquela quantidade que eu determino, eu forço a criança a mamar aquilo tudo. Se não mamou, deixo ali do lado para depois continuar a dar. Enfim, é sobre isso que a Ju está falando. Independente da forma como nossos filhos se alimentam, o importante é a forma que a gente faz, como nós estamos participando desse processo, gente. Qual que é a nossa real necessidade? É atender aquela criança, as necessidades dela, ou atender a mim, acessar o choro porque eu não aguento mais, para que eu possa descansar, é para que eu possa qualquer coisa, né? Se o olhar está para mim em primeiro lugar, é aí independente da minha intenção, né? Se a minha intenção ali é estar disponível, eu posso ter essa intenção, mas a maneira como eu ajo é em função desse bebê, tá? É em relação ao meu filho ou diz respeito a mim? Primeira coisa que a gente já falou, e aí a gente falou né, disso que é lindo, então a gente já, agora saindo da amamentação e essa profundidade que é o amamentar, o alimentar, né, o bebê nos seus primeiros meses de vida, a gente depois caminha para também intervir nessa integridade, gente, começando a colocar no pratinho aquilo que para mim é o que ele deve comer, né? E aí a criança não come aquela quantidade e eu começo a medir o meu parentar através daquela entrega para o prato. Então, eu quero que a criança coma tudo, e quando ela come tudo, eu fico feliz, eu me sinto vencedora. Quando ela não come tudo, eu tento invadir, eu tento manipular, eu coloco um tablet para assistir. E aí, a gente agora está falando daquele mesmo lugar, enquanto o dia que a criança come tudo, tudo bem, e o dia que ela não come, é assim que eu observo. Que meu filho, assim como qualquer outro organismo, tem alternâncias, tem mudanças, tem dias que come melhor, tem dias... Melhor não, já é o cacuete. Tem dias que come de uma maneira, tem dias que come de outra maneira, tem dias que adora o franguinho, tem dias que não, assim como nós. Tem dias que quer só mamar, né? Tem dias que quer só mamar porque ele está no processo de aprendizado, né? De texturas. Então, é que o Jesper fala muito lindo, assim, do palco, né? A gente coloca aquele bebê no palco e tudo tá em torno dele alimentar ou não, né? E quando ele alimenta, eu bato palma, aí tem aplausos. E quando ele não alimenta, tem a minha cara de frustração. E aquele bebê já entende, naquele momento, a importância que eu dou para aquele alimento, muito mais do que para o meu relacionamento com ele. E ele já começa a querer atender a isso, né, Ju? Então, durante a minha alimentação, o meu olhar é do quanto eu te faço feliz ou o quanto eu vou ser amada em relação àquela minha atitude. E é aí que a nossa integridade, quando a gente fala integridade, a gente vai que desengravidar. A gente quer dizer que a autoestima da criança, né? A criança, ela nasce plena, que todas as minhas necessidades são válidas e importantes.
Essa é a base de uma criança, de um bebê, no seu primeiro minuto de vida. Todas as minhas necessidades devem ser supridas como eram dentro do ventre da minha mãe. Ali eu respirava, ali eu me alimentava, ali eu me sentia confortável, ali eu me sentia protegido. E quando a criança sai do útero, ela vem para este mesmo lugar, só que agora nos meus braços, né? E então ela tem a clareza de que tudo vai ser respondido, assim como era dentro do ventre da mãe. E aí a gente começa a mostrar pouco a pouco que não é contato o tempo todo, não é alimentando quando você tem fome, né, Ju? Não é dormindo na hora que você tem sono, não é sendo protegido na hora que você precisa, né? Eu já fiquei com você tanto tempo. Não, já ficou no colo o dia inteiro, né, Ju? Não, né? Aham. Não é colo, não. Ficou no colo o dia inteiro, ou já mamou o dia inteiro. E aí a gente começa a partir daí mostrar para a criança que as necessidades dela não são importantes. E aí que essa autoestima, essa clareza de que tudo que eu sinto é real e verdadeiro, ela começa a se distorcer. E esse distorcer é que vai nos tornando os adultos que somos hoje, onde as nossas necessidades ficam em último lugar, ou a gente nem as reconhece, porque a vida pouco a pouco, e a vida lê-se nossos pais, sim, porque a gente ficou no mínimo 15 anos vivendo com eles, né? Pouco a pouco foi mostrando que as nossas necessidades eram nada. Assim como o Jesper conta, né, que os pais falavam assim, eu te vejo, mas as suas necessidades eu coloco no meu bolso, né? Enfim. E aí a gente, desse lugar aí, que a gente hoje está trazendo o tema para alimentação. E o educador parental vai se deparar com muitas reclamações de desafios de comportamento em relação à alimentação. Que é isso, de não tá comendo tudo, olha só. E a seletividade, né? Só come isso. Como que eu faço para comer melhor? Que ferramentas que eu posso utilizar para comer melhor? Aí o educador parental que não está olhando para esse self-esteem aí, que é essa autoestima mesmo, dessa integridade, para esse núcleo, vai falar: olha, você dá escolhas, como chama, Ju? Reduzidas, escolhas Limitadas. limitadas. Você faz isso, né? Faz sei lá, às vezes, né? Faz o quadrinho mostrando que aquela é a hora da alimentação, entendendo que não é a hora da fome da criança, mas eu determinei. Um quadrinho que eu montei com ele, tem 2 anos. Eu montei junto com ele. A criança nem tem condição de montar um quadrinho desse, ou interpretar, tá brincando com a mãe, né? Não, mas ele sabe que agora é a hora de almoçar, a hora de jantar, enfim, a gente começa a escapulir para isso. Até mesmo, Livinha, você falando aí da disciplina positiva, as consequências, né, naturais. E a gente está numa armadilha que a consequência natural na disciplina positiva, fala assim, se a criança não comeu naquela hora, aquele alimento, ela tem que só alimentar na próxima hora. Então, quando ela está com fome, você diz para ela, não, agora você vai ter que esperar. E isso mostra ainda que a disciplina positiva tem esse olhar ainda não para a criança, porque ali a criança às vezes não quer comer naquele momento, mas ela quer daqui a 1h30. E qual é o problema, né? Por que a criança não pode ser atendida nessas necessidades numa hora que ela mostra que ela quer? Tudo bem que às vezes a gente precisa de horários para sair, para poder fazer, para poder ir para a escola, mas por que não observar a criança e perceber quais são os melhores horários para ela? Às vezes a criança não tem fome às 11, ela tem fome às 11h15. Então vamos tentar adaptar, né? Vamos tentar adaptar, porque a gente coloca a gente como foco. Nossas necessidades são as principais e a criança vai tentando. Eu falo muito, Lívia, que esse negócio, mesmo a seletividade alimentar, porque a gente já começa a introdução alimentar de uma forma estranha, oferecendo para a criança uma papinha amassada, insossa, né? Com um aspecto estranho, com uma cor toda marronzada sempre. E a gente tem que sempre pensar assim, aquela comida tem que ser atrativa para a gente também, né? A gente tem que gostar, porque o paladar dos nossos filhos é mais apurado que o nosso. Né? Então, às vezes tem um problema de seletividade alimentar. A Andresa, ela está falando de um caso específico, mas eu ainda trago, que é uma luta que a gente tem aqui, né, Lívia, também na escola, de tirar esse olhar do atípico e ir para um olhar de ser criança. É uma criança, né? Qual a necessidade dessa criança? Se ela tem uma seletividade alimentar, eu tenho que respeitar. Exato.
E o Jesper traz para a gente, né, Ju, que a gente fala muito do Jesper aqui, que é um autor que traduz com muita clareza todos esses temas que outros inúmeros autores trazem, mas o Jesper ele materializa de uma forma muito simples e muito clara. E ele traz nesse livro, no Ragazzi a Tavola, ele coloca para a gente assim, que a criança, às vezes, ela é seletiva porque a vida também ao redor dela está tão confusa que ela prefere que na mesa seja algo muito, muito rotineiro para ela se sentir, pelo menos ali, em controle, ali organizado. Olha que lindo. Então, ou seja, e a seletividade pode ser porque a comida sempre foi insossa, sim, pode ser porque eu estou num contexto muito desorganizado e quero me organizar ali, pode ser porque eu estou experimentando aquilo e sentindo prazer daquilo e vivenciando o prazer, né, me permitindo vivenciar o prazer quando a gente descobre um doce gostoso e quer, né, então, e queremos comer de novo, né? Isso não significa que eu vou fazer isso para sempre. Então a gente tem que sair, gente, a gente não vai ter aqui respostas. E o educador parental que tiver respostas de sim, não, faça isso, faça aquilo, nós estamos saindo desse olhar amplo e profundo para o desenvolvimento humano, para o ser humano que somos e que nossos bebês, nossos filhos, nossos adolescentes são, né? Então a gente começa agora a olhar de um outro lugar. E outra coisa aqui, Ju, que colocaram foi, mas a gente precisa também, a mãe também tem esse lugar, né? Que a gente falou assim, de respeitar o horário da criança e tal, né? Ah, mas a mãe também tem a sua importância, mas a mãe... Se a gente for pensar, eu queria que nós começássemos a treinar, a colocar no papel quando que aquele momento diz respeito a mim ou ao meu filho, tá? A hora do café da manhã acordou, diz respeito a mim ou ao meu filho, né, Juju? Porque se eu tiver que acordar às 7, todo mundo tem que acordar às 7. Se eu quero acordar às 8, eu quero que todo mundo acorde às 8. Se meu marido acorda assim, que eu acho que todo mundo tem que participar, eu quero que todo mundo acorde assim. E assim nós começamos a perceber que desde o café da manhã, somos nós, adultos, que estamos guiando uma rotina alimentar de outro ser humano, de outros seres humanos. Você tem irmãos, né? E aí a gente começa aí a distorcer tanto esse olhar que parece que no almoço que a criança protesta, ou seja, ela já passou o café da manhã acompanhando um adulto, o lanche da manhã de acordo com o adulto. Quando ela protesta no almoço, aí ela tem um comportamento desafiador, né, Jo? Quando ela já está por aqui, gente. Então é um pouco além do que a gente está olhando. A gente não pode olhar dessa forma superficial, gente. Que se a gente for olhar dessa forma superficial, a gente vai lá no Google e acha uma resposta tranquilamente. A gente está aqui vindo, né? Nós que estamos aqui ouvindo, acompanhando essa semana, a gente já começou a estruturar como o nosso olhar é profundo para os seres humanos que todos somos. Então é respeitar sim a mãe, respeitar os irmãos, respeitar as crianças, os parceiros, a parceira e tal, e entendendo o que é importante para todo mundo, o que funciona para todo mundo, que nem tudo vai funcionar para todo mundo. Vamos lá, Ju. Se a gente inventar uma dieta louca, os nossos maridos vão aceitar ou não? E a gente vai falar que eles tem um comportamento desafiador, ou a gente vai entender que é justo não participar daquela nossa dieta? Mas a criança, às vezes eu tenho aquela dieta, eu gosto daquilo, eu como aquilo, eu acho que meu filho tem que acompanhar. Enquanto o marido, às vezes, nem come o que eu como. Ele já conseguiu, ele já pôde protestar, ele pode ter voz. Mas meus filhos não podem ter voz. Né, Juju? Então, se a gente começar a olhar muito próximo de nós, a gente já começou a intervir em inúmeros aspectos, tá, gente? E aí, mas a aula dele, que nem tem isso, né, Ju? Mas a aula começa meio de 50, tem que almoçar. Esse horário que seja esse horário rígido e sinta muito por ele, peça desculpa por ele. Filho, se você não tá com fome agora, belisca pelo menos, aí no lanche, a mamãe manda um lanche reforçado, né? E vocês vão ver que ele vai comer melhor o lanche. Enfim, gente, a gente sair do automático, né, Gil, do que fica fácil pra gente. Sim. Claro que é difícil, gente, a gente maternar para um lugar de respeito, de observação, de sair do automático. Claro que é difícil. Ninguém aqui tá para escutar o que é fácil, né, Ju? Mas o que é importante. Não sei se é a Michelle ou a Marcele falando sobre rotina, que precisa cumprir uma rotina, né? Precisa ter uma rotina da casa. A gente está querendo sair desse lugar, sabe, Marcele ou Michelle? A gente está querendo sair desse lugar do adulto como centro do universo, né? Então a gente está querendo sair e mostrar esse adulto responsável por essa criança, podendo observar essa criança e respeitar ela no seu comportamento. Então, a gente vai entender de comportamento humano, de necessidades humanas, de necessidades infantis, e colocar, sim, aquela criança
como uma criança que merece nosso respeito. Então, que ela merece daquele adulto que cuida, a observação. Então, eu não preciso que essa rotina seja taxativa daquele jeito que eu montei. Eu posso observar essa criança, saber os horários que ela gosta. Aqui ela tem fome, aqui ela normalmente gosta de fazer o cocôzinho dela, aqui ela gosta de fazer a sonequinha dela. Então, eu vou me adaptar a essa rotina. É possível? Ah, não é possível, mas então eu vou tentar aproximar, né? Eu não vou pensar só em mim. Eu não vou atender só a minha necessidade de me organizar, porque eu sou uma adulta muito controlada se eu controlo meu filho, né? Se o meu filho já mostra para mim que ele é um ser humano, eu já me descontrolo. Porque quando ele mostra para mim que a necessidade dele de dormir é 2 da tarde, não 3h30, eu já me descontrolo. Não, ele tem que dormir 3h30, 2 horas eu ponho, eu tenho que fazer alguma coisa com ele para ele movimentar 2 horas e eu tô com o acordar. irmão levando para a escola. Sim, 2 horas eu tô voltando da exatamente. escola com o irmão. A gente entende, gente, todas as dificuldades. Só que a gente quer mudar o olhar de vocês. A gente quer que o olhar de vocês vá além. Que a gente quer colocar a criança como um ser humano que merece o nosso respeito, merece o nosso olhar e que é só assim que a gente tem possibilidade de vislumbrar um mundo muito diferente. Exato. E aqui, Ju, tem uma pergunta boa, viu, Ana? Que eu gostei muito. A gente vai falar sobre 2 aspectos aqui. A gente está falando da rotina, gente. E se eu não posso, né, Ju? Que a gente não acredita nisso, mas tudo bem. Não tem como eu mudar minha rotina porque eu tô no exército, meu marido tá no exército, e eu coloquei meu filho no exército. E aqui estou dizendo porque assim, né, de dizer que a gente tá muito extremista no horário e tal. Que seja no fim de semana, que no final de semana eu diga pro meu filho, pronto, estamos aqui livres, né? Aí também o fim de semana também é de acordo com a nossa necessidade. É a hora que o casal de amigos vai chegar, é a hora que a gente vai para casa dos nossos pais, que tem almoço dos nossos pais. A gente, de novo, tá colocando ali a nossa rotina e as nossas necessidades, e não da criança. Né? Enfim, vamos dizer assim, a gente está no extremo, que a gente aqui não tem como também mapear todas as realidades, mas a gente, se eu posso, gente, tudo que a gente aprende, tudo que a gente escuta, tudo que a gente compartilha, é importante que a gente tenha um lugar de isso é importante para mim, e eu vou tentar promover se, por enquanto, eu acredito que não seja fácil, né? Mas será que vai ter um momento para promover isso? Será que no domingo eu posso fazer isso? Bom, domingo eu vou separar um dia para ser o dia dele, na rotina dele, no horário dele, no tempo dele, e aquilo para mim vai trazer respostas tão impactantes que eu vou começar a acreditar que é importante eu replicar isso durante a semana, e eu vou me organizar, e eu vou mudar o horário de escola, e eu vou... Gente, porque é assim, a gente faria isso por nós, né? E por que não faremos isso por nossos filhos? E esse lugar que eu não quero te interromper, você me interrompe se eu estiver falando demais, mas só para me ver outro raciocínio aqui. E o que eu e o Ju estamos caminhando, começando pelo apego seguro, depois a gente veio para o sono, depois a gente veio pela disciplina positiva e alimentação, é entendendo que a gente já começou a saber a origem disso tudo. Nós não estamos aqui levantando bandeiras de a família, não é isso, a família tem que viver em função da criança. Na verdade, o nosso lugar aqui, o nosso movimento é do quanto o ser humano é importante. A criança que nós temos conosco, a criança que nós somos e nos conduz hoje em dia, a criança que nossos pais foram um dia, que nos conduz também, interfere no nosso maternar, na nossa parentalidade, enfim. Olhar todos como são e começar a movimentar a minha vida através desse olhar amplo para as minhas atitudes, o porquê que eu ajo assim, porquê que para mim isso parece respeitoso e agora eu estou percebendo que não é, que bom que eu tenho a oportunidade de transformar, como eu me sentiria se alguém me obrigasse a comer em certo horário, como eu me sentiria ou como eu me sinto já verdadeiramente, como eu me sinto nesse lugar, Lívia, tá, alguém colocou aqui, quando come bem, não sei o quê, se vocês colocarem um prato assim, desse tamanho de altura de arroz, eu como tudo, gente. Eu sempre fui obrigada a comer. Hoje em dia eu nem sei qual que é o meu limite. Hoje em dia tem que pôr um pouquinho, depois um pouquinho. E quando eu vejo, eu repito 60 vezes, porque eu não sei o quanto eu gosto, não sei o quanto. Só depois que eu... satisfeita, comi até morrer, né? Ou seja, a gente saiu desse lugar. Então eu não sei quem perguntou aqui, acho que foi a Ana, se meu filho come bem, se seu filho come bem, se eu não sei o que você fez até chegar, para ele chegar até aí. Eu não sei como é que foi, eu e Ju não sabemos como é que foi esse caminho de vocês até esse momento. E independente de qual ele foi, a partir de hoje você vai observar se ele come verdadeiramente porque ele tem fome ou porque ele vê que te satisfaz.
Ou para ele, né, ele ver que isso é uma crença tão importante para aquela casa que ele está no meio daquela Livinha, família. apareceu uma pergunta aí que eu quero muito responder, porque é muito comum. A Natália perguntou, e quando isso interfere na saúde da criança? A primeira pergunta que eu faço para te devolver é saúde emocional ou saúde física? Porque eu entendo como a maioria dos distúrbios alimentares, né, que vem aí de um problema emocional, então desse rompimento da integridade, do mal-estar de estar à mesa com os pais, de ser sempre uma tortura comer, ou come demais, ou come de menos, ou trava a boca, ou eu como e cuspo, ou eu como e vomito. Isso é emocional. Então, não saúde emocional por coisas que vieram lá da introdução alimentar a maioria das vezes. A gente precisa pensar aqui, saindo do óbvio, que a maioria das doenças físicas, se não todas, vem primeiro de um desequilíbrio emocional. Então, e eu vou falar com vocês, eu tenho 22 anos de pediatria, nenhum paciente com consultório adoeceu por falta de alimento. Então, e eu já atendi meninos não privilegiados e hoje mais privilegiados, e na verdade, o que a gente vê são distúrbios alimentares, né? Aí anorexia, bulimia, muito restritivos, seletivos, por causa de um adoecimento emocional. Né? Então, se a gente fica muito com medo da doença física, falta nutrientes. Não falta nutrientes. Não tem fome. Todo mundo tem fome, né? Em alguns raríssimos casos, né, de algum tratamento, de algum remédio que esse menino já esteja tomando, mas o problema é que a minha expectativa é que a fome dele seja para comer 220 gramas. E ele come 50 e fica muito bem, e brinca, e corre, e pula, né? Então vamos começar a mudar esse olhar mesmo. Porque às vezes a gente a qualquer custo quer que os nossos filhos sejam saudáveis fisicamente, às custas de uma doença emocional. E o nosso problema hoje, a nossa pandemia hoje, é de doença emocional. Não é de doença infecto-contagiosa, física, é de doença emocional. Então a gente tem que começar a abrir o olhar para isso. Porque a gente tem muito essa fixação. Será que a vitamina A tá boa, a vitamina C tá boa, a vitamina B tá boa? Tem quantas cores no prato? Né? O que eu estou oferecendo para essa criança? Qual é esse alimento? Ele tem uma conotação emocional, né? Eu coloco ali para ele com muito cuidado no pratinho dele, um pouco do meu amor ao preparar aquele alimento para ele. Eu olho no olho dele quando eu estou dando a comidinha para ele, eu divido o meu prato com ele, né? Então isso tudo é muito mais importante, gente, muito mais importante. E isso vem muito, né, na introdução alimentar, gente, que a criança, o desejo dela de pegar aquilo que a gente está comendo, né? E como a gente já começa a introdução alimentar, a comida da criança é separada da casa por completo, né, Ju? A comida da criança e a comida da família, sendo que a introdução alimentar, gente, vamos pensar aí nos primórdios, né? Nos homens das cavernas. O que um bebê humano comia? Aquilo que seus pais comiam. Né? Então é essa troca, é o movimento, é o ambiente. E a gente tem que lembrar que a alimentação, e a Esper traz também pra gente, o momento da alimentação é o momento que tira foto da realidade daquela casa. Então, se eu sou até arrepio quando você fala isso. Se eu sou uma impostora, se eu sou uma manipuladora, isso tudo vai acontecer da hora da alimentação. E depois uma sociedade vem aqui discutir se o cara não sabe que a mulher não queria ter relação. Poxa, enfiaram comida na boca dele o dia inteiro, não respeitaram os limites dele toda a vida. E aí agora a gente espera que um adulto, claro que a gente sabe disso que é importante, mas de onde que o adulto tirou esse desrespeito aos limites do outro? Lá na infância, gente, com a mãe enfiando na boca, eu não quero dormir, vai dormir, eu não quero comer, vai comer, eu não quero isso, vai. E depois eu trago para minha vida toda que respeitar o limite do outro se eu quiser. Se eu não quiser, eu não respeito. Se eu sou literalmente todo aquele personagem violento. Então a gente começa a entender que tudo que a gente faz, toda a maneira como a gente lida com os nossos filhos e com seus limites, que é aquilo que eu quero comer, eu estou satisfeita, eu não estou. A gente fala até, né, Ju, tá comendo demais. Eu sei
Eu sei se está comendo demais. A criança tem essa compulsão que nós temos, se ela está refletindo a ansiedade da família, se ela está refletindo uma ansiedade que a mãe não localiza e tem uma doença, às vezes em outro aspecto, né, Jó? Às vezes ela não tem um distúrbio alimentar, mas aí a criança, gente, ela não replica exatamente o distúrbio daquela mãe ou aquela vivência. Ela interpreta e vivencia por outra forma. Ela, né, a mãe está recalcando aqui, a família tá, e ela, o recalque vem para ela e ela traz para a família esse comportamento. Então a gente tem que começar a entender, quando a gente fala assim, nossa, o que eu posso fazer para meu filho comer mais? É cuidado. Cuidado, porque quando eu quero que ele coma mais, eu estou manipulando, eu estou desrespeitando, eu estou invadindo limites, invadindo integridade. Então é muito um lugar tão mais pesado do que... E é tão mais fácil, né, Ju? A gente fala isso muito no curso. É tão mais fácil a gente abrir mão disso tudo. Gente, porque é o libertar das regras, né? Tem que comer espinafre, tem que comer quiabo, tem que comer não sei o quê, né? Sendo que eu na infância não gostava, eu na infância sofria e hoje eu tô só replicando. Eu vivenciei isso, agora é meu momento nesse patriarcado de eu mandar. Esse momento de eu ser também aqui a ditadora dessa casa, né? Vamos sair desse lugar, eu aqui matando pernilongo. Eu vou sair desse lugar de ditadoras e vamos começar a entender que, meu Deus, desde aqui eu tô mostrando o que é relacionamento. E o Jesper fala, não critique na mesa. Não é o lugar de educar na mesa. Não é lugar de dar conselhos. É um lugar de observar. É um lugar de vivenciar. É um lugar de eu ter como foto da nossa relação como um todo. Mas a gente firmando horário, né, Ju? Com rotina, correria, come isso, come aquilo. Dá pra gente observar filho? Dá pra gente entender que aquele momento significa pra família? Dá pra gente se aprofundar naquela relação? Não dá, não dá. Livinha, é muito importante isso que você está falando, que o Jesper traz lindamente, né, no livro, é a importância desse momento à mesa ser um momento de escuta, de alegria, de intimidade emocional, porque é nessa intimidade emocional à mesa que os adolescentes fazem questão de estar conosco em alguns momentos. E tá tudo bem se o adolescente em alguns momentos não quiser sentar à mesa conosco, e isso não quer dizer que ele não gosta de estar com a gente, que está com algum problema, mas quer dizer que se você criou um ambiente bom à mesa, ofereceu para aquele adolescente o que ele gosta de comer, né? Conversou com ele, falou sobre a sua adolescência, falou sobre a sua vida e deixou que ele falasse sobre as coisas que acontecem com ele, criou essa intimidade, esse momento gostoso, esse adolescente vai querer estar na mesa com você. E mais, é nessa mesa que esse adolescente vai te contar as coisas mais importantes da vida dele. E ele vai querer estar com você para dividir as alegrias e as tristezas ali na mesa. Porque você deixou o campo aberto, né? Exato. E Ju, como é que fica um profissional, gente? Um profissional que lida com crianças, não ter esse olhar profundo para alimentação, né? Aí aqui uma de vocês perguntou aqui, e quando eu sei que é um distúrbio, né? Meu filho come assim, assado. Gente, vamos observar mesmo o comportamento dos nossos filhos, o comportamento da casa. Se o Jesper traz para a gente que essa fotografia é para a gente ficar com ela muito clara, vamos perceber qual é o movimento da casa, para dali eu ter uma interpretação, não para o distúrbio, que isso é só uma comunicação, né? Se eu acredito que seja um distúrbio. Mas em que outros momentos eu posso nutrir meus filhos, né, Ju? Que outro momento a gente pode transformar o que eu estou recalcando, eu começar a observar meus recalques. Eu e Lívia, gente, a escola da educação positiva, ela não vê distúrbios. Tira isso, não faz parte da nossa escola, distúrbios, patologias, sentenças. A gente tem ali uma comunicação da criança, que é o que está sendo visto, e está por baixo ali daquele iceberg tudo que não foi visto. Que vem de uma história completa aí, né? Às vezes cultural. Desde a minha história, né, Ju? Vem da minha história. Então, às vezes é tão profundo no iceberg que a gente nem imagina, mas a gente não fala em distúrbio, doença. Aí você mas que loucura. Não é uma loucura, é porque a gente quer ver todas as crianças com possibilidades, né? Se eu taxo aquela criança com uma sentença, com uma doença, com um distúrbio, eu deixo de ver coisas importantíssimas e eu deixo de tirar daquela criança o melhor dela. E eu passo a culpar a criança daquilo e não olho para mim. Porque quando eu falo, meu filho tem um distúrbio, eu deixo de olhar
será que eu podia estar fazendo diferente? Será que tem alguma necessidade que eu não estou atendendo? Será que eu não estou vendo alguma coisa que está acontecendo, né? Então, a anorexia é um belíssimo exemplo disso, né? A A bulimia é um bulimia. belíssimo exemplo, porque às vezes é um distúrbio de comportamento. E o que tem ali de história por trás? Porque, gente, o alimento, para o alimento não poder entrar, né? A gente sabe, nós que gostamos de comer, né? O quanto é prazeroso o comer. Quem tira um dos prazeres da vida, que é o alimento, é porque tem sofrimento demais debaixo desse iceberg. Então a gente E aí, precisa ir com esse olhar, né? e Ju, o pessoal gosta de falar desses distúrbios, né? A anorexia, da bulimia, o quanto que a gente pode interpretar aí que tudo é uma comunicação, né? Do tanto que essa minha mãe me invadiu, e a nossa mãe, gente, ela é a forma do alimento, né? A nossa relação com a nossa mãe é o que nos nutre. E quando eu tô por aqui, dessa ausência, dessa escassez, eu não quero que a comida entre em mim, né? Também pode ser uma maneira que a gente interpreta a anorexia, né? De eu tô farta de você, das suas invasões, de você me preencher, você tomar meu espaço, né? E eu não quero mais você aqui. Ou a bulimia, gente, de tanto que você me invade, que eu não consigo mais ter limite disso, né? Então eu passo a comer até passar mal, comer, e depois vejo que aquilo não é bom para mim, das invasões emocionais, né? E aí, gente, a gente começar. Então não é que não exista, né, Ju? Claro que existe, a gente está vendo acontecer, mas a razão dessa comunicação é a base do nosso olhar. Não tem como a gente. Eu vou levar para uma clínica. Até o Roger Dock fala que as clínicas de reabilitação para distúrbios alimentares vêm de um lugar onde as pessoas são vistas e respeitadas, recebem carinho, recebem atenção, psicólogo por conta, conversando, trocando, né? Pena que não vai ainda na infância, né? Poucos sabem acessar, mas só de ter uma atenção materna, organizada, materna, entre aspas, porque tem aquele profissional ali dedicado, essa pessoa ela consegue transformar. Quando ela volta para casa, ela volta a ter o distúrbio. Olha só, gente, como isso é profundo. Ela Como isso é tem ali naquele profundo. momento uma pessoa que ouve, né? Como as pessoas viciadas em droga, né? Também. Ela tem ali naquele momento da internação uma pessoa que ouve. E aí, às vezes, se não vai lá na infância, acaba voltando e volta com todas, né, as adições e as compulsões. Até no livro da Alice Miller, Flavinha até me lembra aí a personagem, né, gente? A Christiane F. Cristiane Alice F. Miller, Alice Miller coloca pra gente, né, como a Christiane F., na hora que ela teve aqueles dois jornalistas conversando com ela para descrever a vida dela, eu, Christiane F., né, e sobre o abuso de drogas, ela se organizou, gente, ela se salvou, porque ela teve espaço para falar, ela teve espaço para compartilhar, e dali ela foi transformando, para vocês verem quanto é uma comunicação, todas essas buscas, né? Gente, isso mesmo, Christiane F., drogada e prostituída. Então, a gente começar a partir do princípio sempre que todo comportamento... Nós estamos falando aqui dos distúrbios já na adolescência, né, Ju? E agora, meu filho está mostrando isso desde o início, gente. Desde o início ele está mostrando, né? Nenhuma criança estava ali com uma família linda, maravilhosa, respeitosa, organizada. Aí chegou na adolescência e pronto, agora eu de vontade aqui de ter uma... né, gente? A gente começar a entender que a criança começa a comunicar através de outros comportamentos, através de outros desafios e às vezes em outros lugares, né? Digamos assim, às vezes no sono, às vezes na alimentação mesmo, mas às vezes no comportamento e tal, na violência, né? A gente tá aqui só com óleo, com os olhos tampados. Vou fazer. Isso aqui é. Não, ele é nervoso, né? Fulano esse meu filho é nervoso demais. Tem que ir pro psicólogo meito. E a gente começa a terceirizar, né, Ju, desde o início. E a gente não está falando que não precisa de apoio, mas a gente está querendo dizer que quanto é importante eu entender a minha responsabilidade e o impacto das minhas ações sobre o meu filho, sobre o que ele apresenta e o que ele comunica dia a dia. O quanto essa responsabilização ela é desconfortável, mas ela é reveladora e é uma oportunidade para a gente mudar uma realidade. E parar de pensar só em doenças, em distúrbios, em sentenças, em diagnósticos e poder ir muito além com um olhar
muito mais revelador. Lógico que quando a gente deixa de colocar rótulos, né? Que a gente coloca os rótulos nos nossos filhos, né? De seletividade alimentar, e aí mais outras sentenças que são dadas, né? Transtorno opositor desafiador, né? Esse menino só não come porque ele tem transtorno opositor desafiador, e todas as outras patologias, a gente deixa de ver um ser humano. A gente começa a ver o rótulo da doença, a gente deixa de ver o ser humano, porque para nós, mães, é mais confortável estar nessa posição. Difícil falar isso, mas por causa da nossa imaturidade emocional, é mais fácil estar ali na posição de vítima, porque aí algumas pessoas vão nos olhar e a gente deixa de olhar para aquela pessoa que precisa da gente. A gente deixa de olhar para os nossos filhos, porque a gente está tão sedento de olhar do outro, do cuidado do outro, que a gente deixa de olhar para aquela criança, né? Porque quando eu atinjo a maturidade emocional, quando eu me responsabilizo, eu paro de querer a atenção do outro e vou dar atenção para quem precisa da minha atenção, né? Exato. E aí esse lugar, e agora a gente respondendo de novo aquela pergunta da mãe, mas e a mãe, gente? Enquanto a gente está preocupado, eu adulto, eu sou responsável pelas minhas necessidades e não é o meu filho que me impede que eu atenda às minhas necessidades. E eu sei que eu sou responsável aqui, mas a minha responsabilidade é responder ao vulnerável que não tem condição nenhuma de responder às suas necessidades, gente. Olha só, eu tô competindo. Peraí, Ju, eu tenho as minhas também, só que eu sou um adulto. E a gente tá falando de um lugar de uma criança vulnerável e dependente. Então, quando a gente começa a querer rotular a criança, a querer diagnósticos, né, Ju? A querer ali sentenças, vem muito desse lugar de agora eu entendi porque estava difícil, porque tem isso. E pronto, e lavo as minhas mãos. Não, lavo minhas mãos, não. Já está com esse profissional, com esse profissional, com esse profissional, com esse profissional, quando tem condição, né? E quando não tem, não melhorou porque eu não tenho como pagar o profissional. A gente tem que esquecer que nossos filhos podem estar em dezenas de profissionais. Se não estiverem com mães amorosas, responsáveis, que os enxerguem como verdadeiramente são, não vai, o passo deles vai ser assim, ó, gente, nas intervenções, o mínimo. Aquilo, né? Aquilo que o profissional ali consegue, assim, né? Por quê? Porque para os nossos filhos o mais importante somos nós, é o nosso olhar, a maneira como a gente os vê. Eu tô lendo aquele livro Longe da Árvore, gente, e tô assim, me deleitando. E como que a gente procura mesmo filhos fáceis, filhos que sejam a nossa cópia, filhos que nos representem, ou seja, que aquilo que é crença para mim importante, que eles repliquem. Ele fala até da replicação vertical. Então, eu quero que seja eu. Quando os nossos filhos demonstram uma mudança, um comportamento diferente daquilo que eu espero, ele fala de uma alteração horizontal, ou seja, não é aquilo que vem de mim, né? Então, não veio de ninguém, né? Não veio de ninguém. Exato. Aí eu posso até culpar a sociedade. Não é a babá, é a avó, gente, né? É porque eu sou um ser humano e eu tenho as minhas tendências, eu tenho a minha personalidade, né? Aí a gente começa aqui querer rotular. Por quê? Porque não é igual a mim. E isso me incomoda, e esse lugar, vem aí outro lugar, é outro suspiro que eu e Ju damos, da gente reconhecer como é difícil ter um amor incondicional por um filho, né? Nosso amor é condicional, nosso amor tem inúmeros ali parágrafos nesse contrato parental, né? Eu te amo se... Né? Se você come tudo, se você dorme bem, se você não adoece na madrugada antes do dia que eu tenho que apresentar meu trabalho, se você, né, não é atípico, né? Se você não me deixa confortável, se você é desobediente, principalmente na frente de uma outra pessoa, onde eu quero mostrar que eu sou onipotente e eu controlo todos os seus comportamentos, todas as suas atitudes, né? Então a gente começar a sair desse lugar de amor condicional, que foi como aprendemos o que é amor, e começar a despertar e alimentar e transformar a nossa maneira de amar com amor incondicional, que é o grande desafio, que é a base da escola. Né? A gente permitir, como educador parental, que as famílias percebam que não dão amor incondicional e que a gente se movimente para esse amor incondicional, para olhar além, sempre olhar além. Se está simples, se eu já diagnostiquei, se eu já sei o que é, se eu já rotulei, atenção, é aí que eu tô, né, Ju? Escapulindo. É aí que eu estou me salvando, esquecendo o outro. Eu vou terminar com a frase linda da Lívia, que eu fiquei muito emocionada e vou falar de novo, que onde a gente coloca rótulos, a gente não enxerga nada. Né? E a escola quer exatamente desconstruir isso aí.
Então, que a gente possa sempre enxergar que ali está um chamado e que essa criança precisa ser vista por uma pessoa que vai além, por uma pessoa que quer conhecer a história, que quer saber o que tem ali por trás, que quer saber também a história daquela mãe, né? Daquela criança que está ali, daquela criança que está cuidando daquela criança. Então, é isso. São mudanças de paradigmas, né? Muito autoconhecimento, autorresponsabilização. Amanhã a gente vai vir com a nossa última aula para tirar dúvidas, não é, Lívia? Isso, perguntas e respostas. Vou fazer aqui nesse lugar que eu vi que a internet é melhor, né? Mas agora no grupo a gente vai começar mesmo a selecionar as perguntas, vamos responder mais as perguntas aqui. Queremos mesmo que vocês saiam dessa semana, né, Ju? Com um outro olhar, né? Já assim, de ter saído daquele buraco, né? Que a gente está aí na sociedade, aí andando nessa highway da vida, né? Que a gente saia desse lugar e comece a ver amplo, né? Quanto eu ainda posso caminhar. É maravilhoso. Venham com a gente, né, Ju? Amanhã estaremos aqui para esse dia especial. A gente quer ver mais aprendizados aí no stories de vocês. Eu vou dar para 4 pessoas a mensalidade. A Lívia também, você vai dar alguma coisa hoje, né, Lívia? A gente pode colocar ali que a gente pode dar audiocurso também seu, mensalidades da minha comunidade. Então a gente vai selecionando, tá, gente? Então façam aí, coloquem os stories. É importante para a gente isso, para que essa mensagem seja espalhada, né? Que mais crianças sejam vistas, que mais crianças sejam consideradas, que mais mães possam ter acesso a essa informação, pais também, mas que mais profissionais da saúde, profissionais que lidam com criança, possam enxergar além. Quando vocês compartilham, vocês permitem que um profissional que nem sabe, nem nunca ouviu, né, falar do respeito em relação à alimentação, de uma comunicação em relação à alimentação, um profissional que vê a disciplina positiva como manipulação, vê outra maneira e um olhar completamente diverso, o sono, enfim, gente, espalhem. A gente tem essa responsabilidade também social, né, Ju, de espalhar social. O que a gente sabe que é importante, como testemunhas auxiliadoras e quem é da escola sabe bem o que é isso. Um beijo enorme, Juju. Beijo. Obrigada. Beijo. Aguardamos os melhores insights aí, ou seja, o que vocês acharam que foi mais profundo aqui, compartilhem, nos marquem, tá bom? Um beijo para todos. Já estou vendo umas alunas aqui, viu, Ju? Sejam bem-vindas. A gente sabe que tem pessoas aí conosco, as que já passaram, as que estão por vir já estão matriculadas. Um beijo para todas. Beijo, beijo. Beijo, Ju. Boa noite.